Meus amigos, se vocês ficaram impactados com a aparição dos clickers no segundo episódio de The Last of Us, saibam que existe toda uma cadeia biológica evolutiva dos infectados que vai do mais fraco até o mais poderoso. Eu sei. E como o Geek já havia prometido aqui pra vocês, hoje iremos dar início a uma nova saga aqui no canal, onde eu vou destrinchar a biologia de infectado por infectado do universo de The Last of Us. A ideia é que toda semana, após episódio de The Last of Us, a gente fale sobre um infectado diferente e a gente vai falar sobre as características, combate e bastidores. E para estrearmos com o pé direito, do jeito correto, a gente tem que falar das criaturas mais famosas, os infectados mais populares do universo de The Last of Us, que é o estouro de pipoca. Não, o clicker parece estouro de pipoca, eu tô maluco. É melhor assim. Hello, my friends, Geek na voz. E os famosos clickers, ou instaladores, representam o terceiro estágio de infectado e são pessoas que foram infectadas há mais de um ano. Acontece que eles tiveram uma exposição prolongada ao fungo Cordyceps e agora possuem uma força que supere muito a média humana. Os clickers, ao contrário dos corredores e perseguidores, que são estágios anteriores, se parecem menos com os seres humanos. Seus rostos foram completamente distorcidos e marcados por fungos, muitas vezes deixando apenas uma boca com dentes totalmente desregulados, aquela coisa feia, medonha. A essa altura, quaisquer roupas que o ser humano possa estar usando estão esfarrapadas e destruídas. Os clickers arranham o crescimento dos fungos em seus olhos como se estivessem tentando se livrar de uma cegueira, especialmente quando imóveis. E é por isso que o rosto, a aparência dos clickers é daquele jeito totalmente desfigurado, porque são eles mesmos, arranhando, que causa aquilo. É uma tremenda idiotice. Sendo que o crescimento dos fungos forma grandes manchas de tecido em forma de escamas que brilham no escuro, e as manchas são aparentemente um estágio inicial da infecção, que cresce por fora dos corpos em seu hospedeiro, cara. Afinal, essas placas fúngicas se adaptaram para poder manter o hospedeiro vivo e capaz de se espalhar. Sendo que se você der um tiro, óbvio, com uma arma de fogo e ainda mais com calibre maior, direto no rosto de um clicker, o que vai acontecer? Apenas uma parte do molde será quebrada, o resto do cérebro do clicker vai ficar ileso, velho. Tanto é que na série nós vimos o Joel tendo que atirar mais de uma vez no rosto do clicker para poder derrubar a criatura. E embora os clickers eles sejam cegos, obviamente, tanto é que foi por isso naquela cena que o Joel ele pegou a lanterna e colocou na cara de um clicker no segundo episódio e ele simplesmente não teve nenhuma reação, mas apesar deles não enxergarem, mas eles ouvem e sentem qualquer mínimo movimento ou barulho que você fizer. No caso do Joel, o coitado pisou em um pedaço de vidro e isso foi mais do que suficiente para o clicker identificá-lo e atacá-lo. No entanto, é aí que entra a principal característica de um clicker, cara, porque eles se movimentam através da ecolocalização. Quem já ouviu falar dessa palavra famosa? Acontece que graças a isso, os clickers produzem cliques e ruídos para localizar fontes de som, e é por isso que eles se chamam clickers, ou seja, é tipo os morcegos ou então algumas pessoas cegas que podem ver ou emitir alguns cliques. Claro. Afinal, o hospedeiro humano não é mais consciente o suficiente para resistir à infecção tanto quanto os dois últimos. E outra característica, obviamente, marcante do clicker é a sua força aprimorada, porque eles conseguem avançar e derrubar qualquer ser humano, independente do tamanho, da força, pequeno, grande, fraco, forte, não adianta, ele vai conseguir te atacar. Os clickers também possuem alta inteligência, nunca deixando uma área quando houve uma presa sendo perseguida por eles. Eles verificam constantemente todos os cantos disponíveis para localizar a fonte de som. E se você for esse som, você tá lascado. E tudo isso sem se importar em desistir da tarefa em questão. Porém, contudo, todavia, entre nos tantos, a sua ecolocalização é grosseira em comparação com criaturas como morcegos, por exemplo, pois os clickers não percebem que algo está vivo ou se movendo, a menos que esteja diretamente na frente deles. Ou seja, se você estiver a quilômetros de distância, por exemplo, se estiver no outro canto, obviamente os clickers não vão conseguir te identificar. Se você andar ali pianinho, quebrar um vidro a quilômetros de distância, o clicker não vai ouvir, mas se você estiver perto dele, como foi o caso do Joel, da Ellie e a Tess no segundo episódio, lascado. Ah, é? Como você sabe? A não ser, é claro, que ele esteja no chão e a mente de colmeia entre em ação, como vimos que é um conceito novo em The Last of Us que nos foi apresentado no segundo episódio. Se esse for o caso, se ele de fato estiver conectado a outra rede de infectado, como vimos, aí esqueça, cara, nem adianta correr, eles vão exatamente onde você está. E essa tal mente de colmeia que a gente conheceu agora no episódio serve para qualquer estágio de infectado, tá? Tanto clicker, corredor, stalker
o Byaku, não adianta, se tiver conectado na rede... E quando provocados, um clicker automaticamente entra no modo dedo no rabo e gritaria e sai balançando os braços e rungindo. Nesse momento, se um sobrevivente foi localizado por um clicker, a criatura vai atacar o coitado de frente e não vai recuar ao ser baleado, a menos que o jogador esteja usando balas de alta potência, né? E nós também vimos isso em prática no segundo episódio de The Last of Us, né? Novamente, porque o Joel ele teve que descarregar um pente de uma arma e mesmo assim a criatura ficou intacta. Acho que não. E como vocês sabem, tá na opinião aqui do Geek, o meu infectado, eu não diria que o meu infectado favorito, mas o mais interessante pra mim é justamente os clickers, velho. Eles são os mais diferentes, o visual é assustadoramente incrível, a movimentação deles é totalmente diferente, a biologia, quando você para pra analisar, cara, é muito interessante os clickers, né? Essa coisa da ecolocalização é muito diferente dos outros. Fora os cliques, obviamente, que eles emitem, que foi uma adição genial da equipe de som de The Last of Us, porque foi revelado, né, no documentário Grounded de The Last of Us, que o Neil Druckmann, diretor criativo do game, não queria que o som dos clickers fosse algo clichê, ele realmente queria algo diferente. E é justamente aí que entra uma pessoa nessa equação chamada clicker, que é a Misty Lee. Ela é responsável pelos cliques que a gente ouve tanto na série quanto no game, mano. Eu não sei imitar um clicker, gente, desculpa. Worked with this girl, Misty Lee. She started giving us these really great screeches. Inclusive, comenta aí embaixo também qual o estágio, né, biológico do infectado que vocês acham mais interessante, mais diferente. No meu caso, como eu disse, é o clique, mas comenta aí o de vocês, se é o Bloater, ou então se é aquele outro bichão que apareceu em The Last of Us Part 2, que eu não vou dar muitos spoilers. Comenta aí pra gente interagir. Em relação ao combate, você tentar aniquilar um clicker com as próprias mãos, olha, não é algo muito recomendado, né, porque após 3 socos, o clicker simplesmente vai conseguir desviar e vai te atacar. Ainda mais se o clicker estiver no modo dedo no rabo e gritaria, né, onde ele consegue substituir o soco do jogador. Aí já era, cara, esqueça, não vá na mãozinha porque é morte certa. Obviamente é recomendado que o jogador use uma arma branca caso você decida sair na base do soco. E mesmo assim o Geek não recomenda, como eu disse, né? Pô, você tentar o combate corpo a corpo com o clique é só estresse, cara, e você vai morrer toda hora. O que eu recomendo, obviamente, são as tais armas de fogo, né? Quanto mais potente, o maior calibre for, melhor, velho. Se você tiver o lança-chamas e você vê uma horda de clickers, ó, sai queimando, velho. É, eu sei. Sendo que em todos os games é até fácil ultrapassar um clicker, pois a sua ecolocalização bruta tem um alcance curto, como eu disse. E ao contrário dos corredores ou perseguidores, eles se movem em um ritmo moderado. Não é que nem os corredores que saem na doida como se o caminhão tivesse tombado. Não, os clickers são mais moderados. Sendo que quando o indivíduo estiver longe o suficiente ou atrás de uma cobertura, o clicker ficará confuso e clicará em todas as direções. Ou seja, isso os torna fáceis de evitar, pois o jogador precisa apenas agachar atrás de uma cobertura e acabou. Então a ecolocalização varia apenas alguns metros, a menos, é claro, que o indivíduo dispare uma arma ou faça algum barulho, né? Aí pra fazer isso você tem que ter poucos neurônios da cabeça, tem que ser muito imbecil, né? Pra você tá andando stealth, agachadinho, evitando os cliques, aí você dispara uma arma. É uma tremenda idiotice. Em The Last of Us, se o jogador for agarrado por um clicker, ele pode salvar sua vida se tiver uma faca e pelo menos nível 1 da habilidade mestre da faca, a menos que o jogador esteja jogando no modo fácil, né? Onde já tem habilidade garantida. Caso contrário, os clickers, pô, vão morder o jogador, resultando em game over. Acabou pra você. E mesmo assim, você ainda pode distrair os clickers jogando alguma garrafa ou então algum tijolo. Você vai conseguir distraí-los, mas novamente, cara, você manter distância ou então ir pro combate corpo a corpo não é muito recomendado, velho. É bom você ter uma armazinha de fogo muito potente, uma espingarda ou lança-chamas e acabou. Você vai conseguir se livrar dos clickers. Porém, se você decidir utilizar a furtividade, o modo stealth, os clickers podem ser mortos se você usar uma faca ou um arco e flecha ou a besta. Só que pra isso você tem que ter muita coragem, né? Porque andar pianinho atrás de um clicker pra poder pegar ele na peixeira, mano, é só pros hardcore isso aí. Agora, outra coisa, meus amigos, que não é hardcore, não é muito difícil, não vai tomar muito tempo da sua vida, cara, deixa a voadora no like embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho e principalmente me segue lá no Insta, tá? Porque você já sabe o que tá rolando, eu tô interagindo com vocês por lá, eu tô seguindo a galera, todo mundo que me marca, tira um print, né, com o meu @LucasMGeek, eu tô repostando, eu tô seguindo, mano, a interação por lá tá muito boa. E comenta embaixo também, né, óbvio, no campo dos comentários, qual o próximo estágio biológico do infectado que vocês gostariam que o Geek comentasse aqui no canal. É o que? O Byaku que vocês querem? Querem o Runner, o Corredor? Quer o Stalker? Comenta aí, que o próximo vai ser a decisão de vocês. Mas convenhamos, né, que usar flechas para matar um clicker requer um tiro na cabeça ou 2 tiros no peito, o que irá alertá-los. Então, a menos que seja feito rápido o suficiente, você vai ser detectado, cara. Além disso, as flechas normalmente quebram ao perfurar a armadura fúngica de um clicker. Novamente, velho, se você estiver jogando agora The Last of Us, então decida se aventurar
entrar na gameplay, velho, poupa a sua munição, poupa a sua arma branca, entendeu? Sua flecha, sua B, poupa tudo isso, velho. Pega uma espingarda, uma arma que tem um calibre potente, um lança-chamas e aniquila os clickers. Não vai gastar suas faquinhas à toa, porque você só vai morrer. Sendo que os clickers são extremamente suscetíveis a coquetéis molotov, tá? E os grupos de clickers podem ser derrubados se você tiver uma boa mira. Ou seja, ao encontrar vários clickers, simplesmente tu pega um coquetel molotov e joga no meio da área, né? E você fica ali nas moitas observando o dedo no rabo e gritaria. Porque ao ouvir o som da garrafa quebrando, todos os clickers irão se aproximar do barulho e no processo eles vão caminhar direto para as chamas, né? Queimando-se até a morte. Não, essa pra mim é a minha parte favorita na gameplay de The Last of Us, né? Quando eu vou matar os infectados. Quando eu vejo que tem uma ninhadazinha, uma galera reunida de clicker de corredor, meu amigo, eu pego o coquetel molotov, ó, e fico só observando, cá de longe, como diria o Coringa, vendo o circo pegar fogo. I'm only burning my half. Por se tratar das criaturas mais peculiares e diferentes em relação à biologia de todos os infectados, é claro que os clickers ou então instaladores, eles carregam consigo muitas curiosidades e bastidores interessantíssimos. Por exemplo, os clickers que vimos no segundo episódio da série The Last of Us foram interpretados por fãs do game e não atores profissionais. Olha só que legal. Não, é só eu que não fiquei sabendo do teste de audição para ser um clicker na série. Se eu soubesse, eu tinha tentado. Acho que não. Sendo que as próteses e maquiagem dos clickers na série foram feitas pelo talentosíssimo Barry Gower, né, que simplesmente fez as próteses do Vecna em Stranger Things, Chernobyl, Game of Thrones, House of the Dragon e até Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Esse cara é uma lenda. E com o sucesso, obviamente, das criaturas, lá em 2013, vale ressaltar, o primeiro The Last of Us foi lançado em 2013, automaticamente eles se transformaram em um fenômeno, um sucesso, e eles apareceram em diversos outros games, cara, como forma de referência e easter egg. Olha que legal. Por exemplo, no game Life is Strange 2, o protagonista ele faz barulhos de um clicker na brincadeira para tentar assustar o seu irmão, né, o Daniel. No Hypixel, um dos servidores multiplayers, né, mais populares do Minecraft, existe um modo de jogo conhecido como infecção, onde um jogador infectado tem uma pele pixelada quase parecida com o clicker. No game Dying Light, existe um easter egg no qual um zumbi com a cabeça em forma de clicker sai de um elevador, cara. Além disso, ele derrubará um item chamado clicker, né, quando ele for morto. E sobrou até para um incrível mundo de Gamble, cara. Eu amo essa animação, porque no episódio O Parasita, a história nos apresenta um clicker quando Gamble se funde com Darwin, né, sendo que um clicker aparece perto do final do trailer de Greatness Awaits, né, do PlayStation. Mas e aí, meus amigos, vocês gostaram de conhecer um pouco da biologia aprofundada dos clickers, o modo de combate dele, as características, as curiosidades, bastidores? Comentem embaixo o que vocês acharam e também comentem qual o próximo infectado, né, qual o próximo nível biológico que vocês gostariam de ver o Geek comentando aqui. É o Baiacu o próximo? Vocês querem os corredores, os stalkers? São vocês que mandam. A gente vai fazer a saga completa desses infectados, mas é vocês que mandam. Estão vendo esse vídeo aqui em cima do escudo do capitão? Cara, clica nele que foi outro vídeo sensacional de The Last of Us sobre os infectados. Vai lá que tá muito bom. Aqui tem o nosso especial e aqui o review do segundo episódio. Não se esqueçam da voadora no like aí embaixo, mega importante. Se inscrevam no canal, ativem o sininho e me sigam lá no Insta, @LucasMGeek, que é nóis. É isso, até a próxima. Valeu, falou e fui!